Olá, seja bem-vindo a mais um Panorama. Chegou a hora de pensar em como consertar os estragos feitos na economia desde o início da pandemia da Covid-19. Aqui em Minas Gerais, a Assembleia realizou encontros virtuais com prefeitos, empresários e representantes de instituições, na busca por saídas e soluções para esse momento tão grave e tão atípico. A recuperação econômica de Minas é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com o economista Bernardo Campolina, que é professor do CEDEPLAR, o Centro de Planejamento e Desenvolvimento Regional da UFMG. Bernardo, muito obrigado por nos atender. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, Bernardo, é a seguinte: eu queria que você falasse para a gente, de uma forma mais ou menos resumida, como é que você vê o cenário econômico brasileiro um ano depois da pandemia? Como é que nós estamos e como é que você enxerga esse cenário nos próximos meses? Havia uma expectativa de que a retomada fosse mais rápida e mais forte nesse início de ano, mas também havia, ou há, na verdade, um dilema, que eu entendo que não seja um dilema, de que é necessário, ao mesmo tempo, combater a pandemia ou mitigar os efeitos da pandemia para que haja uma recuperação da atividade econômica de forma mais rápida e uma retomada das atividades. Fato é que, do ponto de vista da economia brasileira, o que a pandemia trouxe foi uma série de desajustes e desequilíbrios, com algumas atividades e alguns setores sofrendo mais do que outros e com alguns setores ganhando bastante em função da pandemia por uma série de razões. Dentre elas, por exemplo, os efeitos cambiais, que fizeram com que, por exemplo, alguns setores exportadores tivessem ganhos muito elevados, associado, por exemplo, ao aumento do preço de commodities internacionais. Por outro lado, outros setores, principalmente o setor de turismo, de hotelaria, de restaurantes, de alguns serviços, sofreu e ainda sofre muito com a pandemia, e cuja recuperação vai ser muito mais lenta do que outras atividades. Uma retomada mais forte depende muito fortemente de uma vacinação em massa mais efetiva, para que a circulação possa ser reestabelecida. A outra coisa que eu acho que vai nos interessar aqui um pouco é que os efeitos regionais são muito diferentes em termos de Brasil. Nós somos um país continental, cujas dimensões territoriais e cuja complexidade econômica é muito diferente, o que significa que algumas regiões estão sofrendo mais do que outras por diferentes razões. Pois é, falando agora de Minas Gerais, a Assembleia acaba de aprovar um projeto de lei, o Recomeça Minas, que busca a retomada econômica do Estado. Vamos entender um pouco mais do que se trata. O Recomeça Minas propõe redução de multas, juros e facilitação do pagamento de impostos atrasados. Isso deve gerar receita extra ao governo para ser aplicada em incentivos fiscais às atividades econômicas mais afetadas com a pandemia. É um projeto com dois pilares. Um pilar é a regularização das dívidas tributárias das empresas que conseguiram passar por esse momento e têm hoje condições de pagar esses recursos. E, por outro lado, ver os setores que mais foram atingidos e poder usar parte desse recurso para apoiar os setores atingidos, mantendo empregos, dando oportunidades e continuando com as atividades de cada um dos empresários, que são, na realidade, um sonho de cada um, às vezes o investimento de uma vida, às vezes o sustentáculo de uma família, ou muitas vezes o sustentáculo de uma família, e a oportunidade de empregos que também sustentam muitas famílias no nosso estado.
Bom, Bernardo, eu queria agora que a gente falasse um pouco mais especificamente de Minas Gerais, né? Como é que você vê a situação econômica do nosso estado e também falasse um pouco em relação a esse projeto da Assembleia que busca aí, né, dar um perdão a determinados juros de determinadas dívidas, investir em os setores que estão precisando mais. Como é que a gente pode falar agora do nosso estado, Minas Gerais? Pois é, Minas Gerais é uma síntese do Brasil, porque Minas Gerais tem tanto um setor agropecuário forte, importante, setor que ganhou e teve ganhos durante a pandemia, seja por conta da taxa de câmbio, naquilo que é voltado para a exportação, seja por conta da elevação dos preços das commodities que nós observamos ao longo do último ano. Então, o preço dos alimentos subiu muito, então esse setor teve ganhos. Também o setor extrativo mineral, que é algo importante para o Estado, então o setor teve e está tendo ganhos importantes, mas há atividades em Minas Gerais que estão perdendo muito. Belo Horizonte, por exemplo, a região metropolitana, sempre foi conhecida como uma região de uma grande presença, por exemplo, de um turismo de negócios e também no interior do estado uma parte ligada ao turismo nas cidades históricas. Esses setores, essas atividades perderam muito. Também o setor de comércio, os lojistas, os pequenos lojistas perderam muito. A vida não vai voltar ao que era antes, ao normal. Então, por exemplo, um encontro, claro, um encontro presencial, um seminário presencial, continua sendo muito relevante, mas eu não tenho dúvida que, por exemplo, que uma parte das viagens vai ser substituída por uma reunião virtual. O que significa que, por exemplo, aquele turismo de negócios que era muito presente em Belo Horizonte vai ser substituído por uma reunião virtual, porque isso barateou demais uma parte dessa logística. Então, isso é uma questão. A outra questão é estimular, por exemplo, que uma parte, por exemplo, do turismo seja voltada, ou seja, vamos fortalecer a cadeia do turismo dentro de Minas Gerais. Pois é, falando em comércio, esse foi um dos setores mais afetados pela pandemia, né? Nos encontros regionais promovidos pela Assembleia, encontros virtuais feitos com representantes de diversas cidades, eles falaram como é que está a situação em cada local. Vamos ver. Município de Passos, há uma semana eu sofri protestos dioturnos na porta da Prefeitura Municipal de comerciantes querendo trabalhar. E a gente, nesse momento, a gente sabe que a doença está de uma forma totalmente funesta. Ela está assolando o nosso povo. Só que, do outro lado, nós temos uma economia que, se a gente não conseguir balizar isso, nós vamos ter dois problemas graves. A gente tinha que pensar junto numa ação que pudesse dar contribuição para essas empresas que não estão faturando nada, que estão fechadas, e elas pagam aluguel, elas pagam funcionário, porque algumas não têm nem condições de mandar o funcionário embora. Muitos não sobreviverão, e ainda que conseguissem sobreviver abertos, muitos tiveram que vender até seus próprios bens para pagar a folha de pagamento, pagar seus custos. Hoje o comércio é um grande hospital. Temos lojistas na enfermaria, na UTI com maior chances de sobreviverem e lojistas na UTI em estado gravíssimo. E nós precisamos salvar essas empresas e, consequentemente, salvar esses empregos. Bom, Bernardo, a gente já começou a falar um pouco sobre essa questão do comércio. Como é que se vê a posição hoje desses pequenos empresários aí de todo o interior do estado, alguns com muitas dificuldades, outros que já tiveram que, inclusive, fechar o próprio negócio? Como é possível ajudá-los nesse momento tão delicado? Pois é, a questão do comércio é muito complicada. Por um lado, nós precisamos fechar e reduzir a circulação das pessoas, nós precisamos buscar maneiras de conter a pandemia, porque isso sobrecarrega o sistema de saúde, gera perdas de vida, e o comerciante muitas vezes é o mais
ou muito prejudicado nessa história. Então, acho que é importante criar mecanismos de auxílio ao comerciante para que ele possa atravessar esse momento. É preciso também que seja feito um trabalho de requalificação desse comerciante para que ele dê conta de se reinserir num ambiente que ficou muito mais competitivo. O que eu quero dizer com isso? Uma parte dos consumidores e do público passou a olhar e comprar muita coisa no ambiente virtual. Então, a loja de rua, o comerciante que está estabelecido ali na rua, ele precisa buscar uma forma de interagir com o seu público, e que muitas vezes parte desses comerciantes não tem. Então, a loja de rua simplesmente reabriu o comércio, a atividade vai voltar ao normal. E o público não aparece, não reaparece simplesmente, porque uma parte dele migrou para o ambiente virtual. Pois é, mas você colocou essa questão do crédito, é justamente uma das principais reivindicações desses empresários que eles apresentaram nesses encontros virtuais. Eu queria te mostrar mais essa reportagem para a gente entender um pouco o que eles estão passando. Veja só. Que o BDMG, né, se esforce no empenho ainda maior de se liberar recursos, aí a gente tem que pedir também que seja um pouco mais ousados, vamos dizer assim, na aprovação dos créditos. Né? Nós estamos numa realidade que os empresários estão em dificuldade. Às vezes, o dinheiro existe, mas o acesso dele é dificultado por tantas exigências que se faz para se pleitear qualquer tipo de empréstimo. Sem sombra de dúvida, esse comerciante que está com suas portas fechadas, essa esperança para trazê-la de volta, precisa de um capital de giro. Precisa que aquele lojista, que aquele empreendedor que teve suas portas fechadas possa ter o seu dinheiro, o seu capital retornando para o seu funcionamento. Por isso que eu acredito também que nós podemos aqui facilitar o acesso ao BDMG, desburocratizar, às vezes, tanta questão que às vezes mais dificulta, que facilita o acesso a esse dinheiro. Essas garantias que o governo, que os bancos, estão pedindo, nem todo mundo tem, ainda mais nesse momento agora. A ajuda do governo para bancar os salários dos funcionários. E é muito importante essa concessão da linha de crédito, porque para essas empresas tentarem sobreviver, para fazer face aos compromissos pendentes. Nós temos casos aqui que já estão indo aí para vários meses de aluguéis em aberto. Muitas vezes uma empresa aí, às vezes, é forçada a demitir, não tem recurso nem para demitir um colaborador. Bernardo, essas sugestões dos empresários, elas são viáveis? Quer dizer, dar crédito, mas exigir menos em termos de burocracia? Eu entendo que é viável, que o Estado deveria, não apenas o Estado de Minas, mas também o governo federal, já deveria ter reduzido um pouco essa burocracia. E nós temos que entender que parte desses recursos vão ser colocados quase que a fundo perdido. Talvez uma parte desses comerciantes ou desses empresários não consigam retomar suas atividades ao que elas eram antes. Então, nós não podemos também ter grandes ou imaginar que esse crédito vai ser pago da forma ele deveria ser concedido em bases muito benéficas, no sentido de benevolentes, para parte das atividades econômicas. Por outro lado, eu entendo que não basta apenas crédito. É preciso entender que a economia vai passar por um processo de reorganização bastante complexo e que é preciso, em alguns casos, buscar que a retomada seja feita ou seja estimulada também de outras formas. Eu acho que a questão do crédito é muito relevante e ela já passa do momento que ela deveria ter sido feita, que ela deve ser feita, por um lado. Por outro lado, é preciso que você crie condições para que esse comerciante ou para que esse empresário se requalifique, se reposicione
porque, muito certamente, aquilo que ele imagina, o que ele vai, eu vou reabrir. Se você der uma volta hoje no centro de Belo Horizonte, a cidade está praticamente toda aberta. A cidade está vazia. Não há pessoas circulando nas lojas como você experimentava, como você via antes da pandemia. Para finalizar, Bernardo, o projeto Recomeça Minas, ele prevê também a liberação de R$ 600 para cerca de 1 milhão de famílias que estão em situação de extrema pobreza em Minas. Como é que você vê essa iniciativa? Ela pode servir para movimentar, girar um pouco mais a economia do Estado? Isso vai mitigar a extrema pobreza, que é extremamente importante daquela população que está passando necessidades básicas, de não ter um alimento na sua mesa no dia a dia. Do ponto de vista do giro da economia, é preciso mais do que isso. Apesar do montante parecer bastante expressivo, e ele na verdade, cria uma falsa sensação de que a economia está ou vai ser retomada, mas é uma coisa muito passageira. É preciso pensar, e eu entendo que o Estado tem restrições fiscais, mas o momento é para o Estado gastar, é o Estado que vai ter que gastar, nesse momento, buscar programas de mais longo prazo, onde o Estado coloque recursos. Então, a União Europeia vai fazer isso, os Estados Unidos estão fazendo isso, que é, por exemplo, investir em infraestrutura, investir em revitalização, estimular, por exemplo, o setor de turismo, investir em processos de retomada ou reconfiguração do sistema educacional. Então, o Estado de Minas Gerais também deveria começar a pensar numa coisa de mais longo prazo, ou de médio e longo prazo, que vai possibilitar que a sua economia seja, de fato, estimulada durante o processo de retomada, sob risco disso ser apenas uma coisa que vai permitir um chamado voo de galinha. Parece que a economia vai se reerguer, ela tem um crescimento, às vezes, muito expressivo durante um período curto e depois ela entra em recessão ou num certo marasmo econômico novamente. O estímulo importante é ele dar condições de retomada de crescimento de médio e longo prazo? Não. Então, ele mitiga uma situação emergencial, mas ele não é um programa que vai conseguir criar condições para uma retomada econômica mais efetiva. Longe disso. Perfeito. Bernardo, eu queria agradecer muito pela sua entrevista. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.